Como está a cultura da sua empresa? Ela está disseminada entre todos os colaboradores e níveis hierárquicos, nível estratégico, tático e operacional? Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e agora vamos falar sobre cultura empresarial. O que representa essa cultura empresarial? Hoje, nós podemos trazer ela para dentro de um contexto de história, de essência, de valores, de princípios e vincular ao nosso vídeo anterior de identidade empresarial. Então, a cultura nós desenvolvemos, nós trabalhamos, as pessoas que fazem parte da equipe, os colaboradores, criam e estabelecem essa cultura. Porém, essa cultura ela está alicerçada em alguns pilares, que é o que nós vamos entender um pouco nesse vídeo e compreender como que eu posso trazer essa cultura e transformar ela como essência do meu negócio. Edgar Schein foi o grande estudioso de cultura empresarial. E ele traz esses alicerces de uma forma muito tranquila que nós podemos analisar no nosso negócio. Quais são os pressupostos que estão alicerçados e trazendo isso dentro de um contexto empresarial? Esses pressupostos estão alinhados com as crenças, com os valores, com o que a direção acredita, e essa direção ela precisa estar conectada junto com todos os níveis dentro da empresa para poder trazer essa cultura. Então, por que abriu esse negócio? O que caracterizou o objetivo principal? E esse objetivo faz parte da essência. Esse objetivo está alinhado às crenças desse negócio. Então, o Edgar, ele trabalha muito forte essa questão de significado. E o significado está vinculado aos artefatos. Então, ele acredita que os artefatos é o plano de ação, as ações, as práticas. Então, não adianta eu entender os pressupostos, saber dos valores, levar para todos os níveis, se não existe a coerência e a relação com as práticas. Esse é o entendimento dele. Por isso, a questão de alinhar com o significado. Vai ter significado quando? Quando todas as pessoas que estão dentro dessa organização perceber que, de fato, o que se fala, o que se pratica, está alinhado com o que a direção acredita e com toda essa coerência para gerar a cultura organizacional. Dentro da cultura organizacional, nós temos 5 tipos que são importantes observar. Cultura da culpa é o primeiro deles. Junto com ele, nós temos o segundo item, que é a cultura multidirecional. Terceiro tipo que nós temos, cultura vive e deixe viver. Quarto tipo, cultura de respeito à marca, à identidade da empresa. E o quinto tipo, cultura da liderança enriquecida. Esses 5 tipos alinhados vão formatar toda uma estrutura dentro da empresa que vai fazer diferença dentro da equipe. Olha que interessante. Se eu tenho uma cultura que ela está alinhada na culpa, eu preciso fazer as pessoas se tornarem mais leves, para fazer esse engajamento, então deixar as pessoas viver dentro da cultura que tem, para daí envolver a liderança, para daí ela se sentir conectada a essa essência. Então, os 5 tipos estão formando toda a essência e a caracterização desse negócio. Nesse contexto, a cultura empresarial ela é tão importante por quê? Porque ela edifica a identidade. Quando edifica a identidade, o que representa isso? Gera reconhecimento e prestígio à marca. Então, toda a cultura criada e gerada dentro do negócio faz com que a identidade se fortaleça fora. Olha que interessante, é de dentro para fora, É um olhar de posicionamento totalmente diferenciado no mercado. Por quê? Porque a cultura está muito forte dentro, ela está estabelecida, as pessoas estão engajadas com a identidade e a forma como a marca se posiciona no mercado. Dentro da cultura, nós temos algumas fases. São 4 fases bem importantes que é possível a gente observar e relacionar. Quais são elas? Valores. O que nós temos de valores? O que é a essência dessa marca? E o que faz com que as pessoas se engajem nela? Segundo, nós temos os rituais. O que é rotina dentro da empresa e que fortalece essa cultura? Olha que interessante isso. Quando nós temos os rituais, as pessoas têm o hábito de criar rotinas. E essas rotinas fortalecem a marca. E ainda, a terceira fase que nós temos aqui são os heróis.
que significa isso? Se existe um ritual, se as pessoas se conectam, quem elas procuram? Os aliados, porque eu preciso dos aliados para crescer dentro da minha área, dentro do meu processo. E aí eu crio uma cultura de equipe, não de grupo. Todos em cima alinhados nesse objetivo. E daí a cultura do herói é identificar quem são os aliados, que resultado que se quer, e aí se cria, quarta fase, símbolos. O que são os símbolos? Eu vou criar identificação, logotipos que vão caracterizar cada setor. Qual é a marca de cada setor e que forma toda essa cultura dentro da empresa? E aí nós precisamos dos 4, todos eles conectados e integrados para poder gerar esse engajamento e fortalecer essa cultura dentro da empresa. Na cultura, nós temos um olhar bem interessante, que é o olhar do iceberg. O que é o iceberg? O que está visível, o que as pessoas enxergam, o que fortalece a cultura. Porém, nós temos algo que não está visível no iceberg, que são os valores, que são as suposições, a subjetividade, o que as pessoas acham que é a marca, o que as pessoas acham que é a identidade. Então, o que está no subjetivo e não está visível é importante, é necessário alinhar com a direção. Por isso que muitas empresas, um exemplo que é legal, a própria direção toma café com os seus colaboradores. Então, existem umas práticas de conexão das equipes com a direção, para fazer com que esse iceberg ele seja mais visível do que invisível, que apareça mais os valores e se fortaleça mais as ações, do que ficar na subjetividade e achar que as coisas acontecem de uma forma e na verdade não acontecem. Então a cultura ela se forma sempre no visível, no iceberg o que está aparecendo. Não significa que eu tenho que deixar de ver o que está invisível, eu preciso fortalecer e trazer do subjetivo para o objetivo, tornar-se óbvio. Um questionamento que é bem interessante aqui para pensarmos é: o que você quer que a sua empresa crie e deseja dentro de cultura? Então, não tem uma missão estabelecida, cria ela. Não tem uma visão estabelecida, documentada, formula ela com a direção. Traz os valores, traz as essências e deixa isso claro. Coloca num banner, coloca num quadro visível em algum lugar para que todos se conectem, para que todos enxergam que essa é a base da cultura dessa empresa. Outra ação legal que dá para se fazer aqui dentro de cultura é questionar como que seus colaboradores enxergam a sua empresa. Então hoje nós temos uma ferramenta que se chama pesquisa de clima. Vamos entender como as pessoas pensam, o que elas pensam referente à empresa. E aí, com o resultado dessa pesquisa, se trabalha novas ações, gera um clima diferente. Então, o olhar de ferramentas e práticas faz com que a cultura se fortaleça. E esse é um dos objetivos bem legal, que pode se criar uma nova identidade ou se fortalecer a que já existe. Outro olhar que nós temos dentro da cultura é: sua política está clara? Né? Será que a política da empresa está clara? Será que tem um manual de conduta? Será que tem um guia da identidade que nós falamos no vídeo anterior? Será que tudo está transparente? Se não estiver transparente, eu preciso registrar e documentar. Se eu não documento, não se forma cultura, né? Olha que interessante. Então, tudo que está documentado e é trabalhado em ações, é disseminado entre a equipe, fortalece a cultura. Faz com que ela crie raízes e sustentação e que novos colaboradores entrando nessa equipe, eles já vão estar dentro dessa cultura e alinhados com os objetivos que a empresa precisa. E outro ponto, o último que nós temos aqui dentro da cultura, é como fazer com que as pessoas compreendam essa cultura empresarial. Hoje nós temos uma ferramenta que é muito legal e que é criada a nível de direção, envolvendo pessoas estratégicas da empresa e lideranças, que é o planejamento estratégico, né? Quando a empresa ela cria o planejamento estratégico, ela tem ações definidas e claras, ela sabe o rumo que ela quer chegar, automaticamente, passando isso para a equipe começa a se visualizar nesse novo contexto. Então ela começa a se sentir parte desse planejamento e engaja as pessoas de uma forma diferente. Então a cultura é uma sequência de práticas, né? Não tem como criar uma ação e achar que a cultura está estabelecida. A todo momento, diariamente, com ações frequentes e seguindo um plano de ação, é que vai fortalecer a cultura e as pessoas se tornam diferentes com o tempo. E é aí que façam que as pessoas fiquem 5, 10, 15, 20 anos na empresa e formatam toda a questão de identidade empresarial, né? A essência dela. Toda ela está estruturada em cima da cultura. E a cultura da sua empresa, como ela está definida hoje?
Está com práticas em andamento? Se não estiver com as práticas em andamento, acompanhe os nossos conteúdos. Ative as notificações, se inscreva no canal, curte, compartilhe e toda semana terá conteúdo novo para ajudar você na evolução da sua jornada.